Oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções de sustentabilidade e a inserção desse conceito no ambiente empresarial organizacional. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o conceito mesmo, o termo sustentabilidade. A definição mais comum que a gente encontra por aí é a seguinte: sustentabilidade é o conjunto de ações e atividades que visam suprir as necessidades da espécie humana sem comprometer o futuro das próximas gerações. Essas ações estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento econômico e material, buscando não agredir o meio ambiente, né? Tentando usar os recursos naturais de forma inteligente para que se mantenham e sejam preservados para o futuro. Aí, alinhado com esse conceito de sustentabilidade, tem mais dois conceitos que são bem discutidos, que são o crescimento sustentável e o desenvolvimento sustentável. Hoje eles são erroneamente usados como sinônimos, mas, por exemplo, tem alguns autores que eles afirmam que o crescimento sustentável é como se a gente estivesse tentando viajar mais rápido do que a velocidade da luz, é uma tarefa quase impossível, né? Porque seria impossível sair de uma pobreza, uma degradação ambiental, tentando o crescimento econômico mundial, em vez de focar na sustentabilidade e no ambiente em si. Então, o termo desenvolvimento sustentável ele precisa ser salvo da perdição de ser confundido com crescimento sustentável. Desenvolver-se significa o quê? Significa expandir ou realizar os potenciais de fazer algo. Trazer gradualmente a um estado mais completo, maior ou melhor. Quando algo cresce, fica maior, mas quando algo se desenvolve, ele se torna diferente do que ele era. O ecossistema terrestre desenvolve, mas ele não cresce. O seu subsistema, aqui a economia, por exemplo, ele para alcançar um desenvolvimento sustentável, ele precisa parar de crescer, mas ele pode continuar a se desenvolver. O termo desenvolvimento sustentável, então, ele faz sentido para a economia, mas apenas quando ele é entendido como um desenvolvimento sem crescimento. A melhoria qualitativa de uma base econômica física que é mantida no estado estacionário e que está dentro das capacidades regenerativas e assimilativas de um ecossistema. Eu vou fazer uma linha do tempo, mais ou menos, falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Só algumas datas importantes, assim, que são marcantes no desenvolvimento desse conceito. Em 1987, foi lançado o relatório Nosso Futuro Comum, em que foram esse relatório ele classificou o desenvolvimento sustentável com a seguinte definição: atender às necessidades da atual geração sem comprometer as capacidades das futuras gerações de prover suas próprias demandas. Isso, muitas vezes as pessoas confundem isso com a definição de sustentabilidade, mas essa é uma definição que foi cunhada para o desenvolvimento sustentável. Em 1992 foi uma data bem importante também para a sustentabilidade, que foi quando aconteceu a Rio 92, Conferência da Terra. Lá, vários documentos muito importantes para a sustentabilidade foram elaborados, entre eles a Agenda 21, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Em 1994, foi o ano que foi estabelecido o conceito dos 3 pilares da sustentabilidade, ou Triple Bottom Line, que ele diz que a sustentabilidade ela é baseada nos pilares econômico, social e ambiental. Isso pensando em orientar a gestão empresarial, por exemplo. Em 2002, foi quando aconteceu a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Lá, os especialistas eles reforçaram os compromissos que eles já haviam feito na Rio 92. Em 2003, uma nova reunião ela define a criação do processo de Marrakech, onde surgiu o conceito de produção e consumo sustentáveis. Como no conceito da demanda e da oferta, para incentivar a produção sustentável, deve haver valorização e o aumento da procura desse tipo de produtos e serviços. De acordo com o relatório da Unesco de 2003, a sustentabilidade é definida da seguinte forma: como um princípio de uma sociedade que se mantém as características necessárias para que haja um sistema social justo, ambientalmente equilibrado e economicamente próspero por um período de tempo longo e indefinido. Agora, pensando nesses conceitos, nessas ideias de sustentabilidade, como a gente faz para implementar isso numa empresa, por exemplo?
Para alinhar a empresa às noções de sustentabilidade, como primeiro passo seria necessário identificar todos os públicos, os stakeholders dessa empresa. Então, clientes, fornecedores, investidores, empregados, governo e todos os demais que interagem com essa empresa e a sua atuação. Em seguida, seria necessário criar uma estratégia de relacionamento focada para cada um desses públicos, uma coisa específica para as características de cada um. Se uma empresa, por exemplo, ela terceiriza atividades, para ela é importante saber o funcionamento da linha de produção dos fornecedores, se eles respeitam os empregados ou se eles usam trabalho escravo, de onde vem a matéria-prima que eles estão usando na produção, enfim, se eles são social e ecologicamente responsáveis. Ou seja, é preciso reconhecer que a cadeia produtiva deve ser sustentável também em relação aos direitos humanos e aliada à qualidade da matéria-prima e à conservação do meio ambiente. O passo seguinte seria a criação de, por exemplo, um conselho consultivo ou de administração para evoluir na governança da empresa, onde se estabeleceriam as estratégias da empresa e o acompanhamento do desempenho dos executivos. A sustentabilidade, ela pressupõe a elaboração e a divulgação também de relatórios anuais com demonstrações financeiras auditadas de forma independente e informações das ações sociais, ambientais e de governança. O alinhamento da empresa com noções de sustentabilidade é fruto de uma decisão estratégica, que inclui a viabilidade financeira a longo prazo. A contrapartida é o ganho de ativos intangíveis. É um processo contínuo de aperfeiçoamento sem previsão de término. E depois de incluir essa estratégia, e políticas de sustentabilidade numa empresa, como envolver os colaboradores, A administração precisa incluir a abordagem sustentável de forma geral nos processos de gestão para conseguir o envolvimento dos colaboradores e fazer uma conexão constante dessa noção com o sucesso da empresa. É essencial considerar o ciclo de vida dos produtos e serviços desde a sua concepção. No segmento de produções de móveis, por exemplo, um dos mais importantes da indústria de transformação no Brasil, pelo seu potencial de geração de empregos e pelo valor da produção. A preocupação aí nesse setor, ela deveria se iniciar, ela inicia-se na produção de madeira serrada e produtos sólidos de madeira até a fabricação final do móvel. Mas como deveria ser feito? Deveria haver uma preocupação desde a compra da semente ou da muda, por exemplo, até o plantio das árvores, controle do crescimento, corte da madeira, a industrialização das lâminas, fabricação dos móveis, embalagem, transporte do produto e até o seu descarte, se pode ser reciclado ou não, e principalmente do reflorestamento ou ainda de um sistema rotativo de culturas para melhor aproveitamento do solo. Nos processos operacionais, é preciso, por exemplo, implementar os 5 R's. Repensar os hábitos de consumo do descarte, recusar produtos que prejudicam o meio ambiente, reduzir o consumo desnecessário, reutilizar ao máximo antes de descartar e reciclar materiais, ou seja, implantar a redução do consumo de energia, do uso de água, da geração de resíduos, fazer coleta seletiva, compostagem e etc. Nos processos, a cadeia de suprimento também deve ser avaliada. Não adianta a empresa ser cuidadosa no seu processo de fabricação e optar por fornecedores incorretos. O comprometimento do staff de funcionários faz o sucesso da empresa. Eles devem ter remuneração adequada e um programa de incentivos. Quando reconhecidos os premiados pela qualidade das práticas da gestão, eles valorizam as políticas da organização. Os efeitos desses conceitos no sucesso da empresa refletem também no dia a dia dos funcionários, que tendem a aplicá-los na sua vida e fora do trabalho. E como melhorar, por exemplo, a imagem de uma empresa usando iniciativas sustentáveis? Deve ser considerado um retorno de curto, médio e longo prazos. Sustentabilidade, imagem e reputação da empresa ou da marca são trabalhadas continuamente ao longo do tempo e construídas pela qualidade da relação da empresa com seus públicos. Os valores relacionados à sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, qualidade de vida, são intangíveis, assim como o valor da marca. Eles não podem ser medidos por dinheiro. Isso não significa que não possa afetar de forma concreta os resultados financeiros do negócio, valorizando também a empresa. O alinhamento da empresa às noções de sustentabilidade não a impede de enfrentar problemas e riscos em sua trajetória. O que a diferencia das outras é como reage aos obstáculos,
reconhecendo a existência de situações adversas e tirando desses momentos as lições positivas. Quanto mais a empresa for percebida como responsável e confiável, mais valor irá agregar à sua marca e também ao valor do negócio. A elaboração de um código de ética é um instrumento fundamental para que ética e sustentabilidade aliem valores ao ambiente corporativo. O código é importante para reafirmar os compromissos e os princípios éticos que a orientam, por exemplo, a transparência, o respeito aos funcionários, o relacionamento com a comunidade, com o meio ambiente e tudo mais que envolver a sua atividade. Uma comissão de funcionários também pode ajudar na elaboração e na gestão do código para que ele seja realmente colocado em prática, né? E o mais importante, para que todos os públicos percebam a preocupação da empresa com sustentabilidade, é preciso manter a coerência entre o discurso e a prática. Não adianta falar e de fato não fazer ações, né, sustentáveis. Bom, para complementar tudo isso que a gente conversou até agora, tem 2 vídeos que estão aí na descrição da aula. Um deles é sobre crescimento e desenvolvimento sustentável, é bem bacana, bem autoexplicativo assim, e ele busca também diferenciar esses conceitos. E um outro vídeo é um vídeo ilustrativo sobre como o capitalismo, esse sistema empresarial que a gente vive hoje, como ele pode influenciar todo o meio ambiente e como as coisas são interdependentes. Então é muito bacana que vocês assistam antes de continuar a próxima atividade, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite.